Olá, eu sou a professora Maria Tereza Tedesco, estamos aqui para mais um tempo de estudar para tratar da escrita e a estrutura do texto. Como você já sabe, agora é a sua vez, nós vamos retomar a tarefa de casa em que você deveria fazer a leitura do texto e identificar as marcas de oralidade. Vamos lá. Os fragmentos abaixo compõem texto produzido por estudantes do 9º ano para contar O Amor Sem Fim de Robin e Sofia. As 4 opções de resposta correspondem ao texto produzido pelo estudante. O fragmento que apresenta marcas de oralidade é o seguinte. Num belo dia aconteceu algo inexplicável na Rua das Flores. 2 cachorros chamados Robin e Sofia se cruzaram pela rua e se apaixonaram quando se viram. Mas os cachorros não ligavam para elas. Eles queriam ser felizes. Um dia eles fugiram para se encontrar, mas foram surpreendidos pelas donas e então não poderiam mais se ver. Essa é a resposta certa. Com o passar do tempo, Sofia não tinha disposição para nada, não comia, não brincava, estava numa tristeza sem fim e Robin passava pelo mesmo sentimento. Num dia chuvoso, Sofia inventou uma falsa história, comer carne podre para morrer. Mas tudo não passaria de alguns minutos. O boato rapidamente se espalhou por onde ela morava com sua dona. Pena que a verdadeira história não chegou ao Robin. Muito bem, a resposta correta é a letra B e eu quero chamar a atenção de vocês para 2 questões. A primeira é a presença do pronome elas, mas os cachorros não ligavam para elas, eles queriam ser felizes. Esse elas, qual é o referente dele, né? Talvez numa conversa nós pudéssemos depreender a quem estava se referindo, a quem se refere o pronome, mas no texto escrito eu tenho que ter um referente, no caso, explícito. Além disso, muito próximo para elas, eles queriam ser felizes. Então, cria ali uma certa confusão na organização do texto. E, por fim, eu tenho ali, um dia eles fugiram para se encontrar. Como a gente já falou, o pra é possível na língua portuguesa, é típico da modalidade oral da língua e na escrita nós devemos escrever para se encontrar, ok? Vamos passar agora ao tema do nosso encontro, o que todo texto tem de ter. E eu quero começar trazendo uma engrenagem do texto, né? Vamos imaginar que o texto seja essa engrenagem e todo o texto tem 3 partes fundamentais. A introdução, introduz o que se quer, que contextualiza o que se pretende naquele texto, o desenvolvimento, quando se desenrolam as ações, se desenrola o propósito comunicativo daquele texto, e a conclusão, que é o fechamento das ideias expressas, né? Quais são as funções dessas partes fundamentais de construção do texto? Eu quero chamar a atenção de vocês para o importante filósofo Aristóteles, que diz o seguinte: a introdução é o que não admite nada antes e pede alguma coisa depois. Eu achei genial essa definição e é exatamente isso. O que se sugere ou se apresenta na introdução deve ser desenvolvido no núcleo ou no miolo do texto. O leitor deve saber de saída o que se vai narrar, discutir ou descrever nos parágrafos ou capítulos subsequentes. A introdução é um abre-alas do texto, é o início para que o leitor possa começar a entender, o leitor possa ser contextualizado para o que você quer desenvolver ao longo do texto. Tá? O desenvolvimento diz respeito a desenvolver a ideia principal que está sendo apresentada. E aí eu quero fazer uma distinção em relação aos tipos de textos. Eu escolhi 2, o tipo de texto narrativo e o tipo de texto argumentativo. No tipo de texto narrativo, o desenvolvimento constitui o enredo, a intriga, a história propriamente dita. A ideia principal é apresentada por meio das peripécias, ou seja, dos fatos e dos acontecimentos. A sequência de ações
ocorre no desenvolvimento do texto, passando por aquela situação de desequilíbrio, o clímax, as tentativas de equilíbrio da situação, até chegar à sua finalização na conclusão. No texto argumentativo, o desenvolvimento se faz por meio de argumentos, fatos ou dados objetivos. Discussão é a discussão da ideia principal ou da tese, é a sustentação dessa ideia principal. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão são partes fundamentais de qualquer texto, mas dependendo do tipo de texto e do gênero, essas partes terão, vamos dizer assim, formas, carinhas diferentes, tá certo? A conclusão é o fechamento das ideias expressas. Pode ser uma apresentação sucinta, um comentário pessoal, uma generalização, de tal modo que não seja necessário qualquer acréscimo. É a síntese do problema tratado no decorrer do texto. Na conclusão, as ideias tratadas no texto podem encaminhar para uma solução, uma proposta de solução. O ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido nas outras partes, vai adquirir ali um maior destaque, tá certo? Então, nós vamos passar agora a leitura e análise de um texto produzido por um estudante do 9º ano, em que nós vamos identificar as características das 3 partes que o compõem: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu quero que vocês percebam que no material que vocês podem ver na tela, nós temos um destaque colorido para cada uma das partes, o que marca, então, as diferentes partes desse texto. Direitos negados é o título é fundamental em qualquer texto. O que faz uma pessoa ser vista de forma especial? Uma deficiência é considerada como uma diferença em relação ao padrão. Entretanto, é de extrema importância reforçar que antes de ser deficiente, essa pessoa é um cidadão e, como tal, merece usufruir dos mesmos direitos que os outros. Para que isso ocorra, a sociedade precisa rever suas atitudes e pensar mais no coletivo. Vejam como essa primeira parte se caracteriza como uma introdução. É uma ideia mais geral, é uma ideia que contextualiza o que provavelmente se sucederá nas partes seguintes, o que acontecerá, o que será exposto no desenvolvimento. Então, ainda não traz detalhes, mas traz de uma forma mais geral as questões relativas ao tema a ser desenvolvido. Observe também que já há um certo esclarecimento ao título. Esse título ele é mais abstrato, direitos negados. A gente fica pensando, que direitos são esses? Então, a gente já pode fazer uma relação entre a palavra que ela usa, a expressão utilizada, a forma especial, a deficiente, a pessoa que é cidadã e ter os seus direitos negados. Vamos à segunda parte do texto, que então é o que sucede à introdução, que será denominado desenvolvimento. Outra dificuldade vivida pelo portador de deficiência está no ingresso à universidade ou ao mercado de trabalho. Diante da criação de cotas para os deficientes, o que se viu foi mais um desrespeito à causa que, assim como a do negro, que luta por mais igualdade, ainda carece de respeito. Além disso, há certa descrença existente por parte da sociedade, bem como dessas pessoas que apresentam alguma necessidade especial, por não verem sua situação de vida ser melhorada ou até mesmo respeitada. O que nós podemos observar é que são 2 parágrafos, né, de desenvolvimento da questão do desrespeito ao deficiente. E o produtor do texto, esse estudante, ele traz algumas situações típicas do nosso dia a dia em relação ao portador de necessidades especiais e sua lida no mundo, né, nas situações mais corriqueiras, nas situações cidadãs. Então, ele desenvolve essas ideias em 2 parágrafos. E o último, que começa com percebemos,
Percebemos, por conseguinte, não bastam somente atitudes do governo para que as pessoas portadoras de necessidades especiais não se sintam excluídas da sociedade. Elas também são importantes. Entretanto, nessas situações citadas anteriormente, vê-se a necessidade de mudança nas atitudes dos cidadãos, garantindo assim os direitos oferecidos pela Constituição a todos. Temos aqui a conclusão do texto, já não só fazendo uma observação crítica, quando o produtor do texto fala sobre as atitudes do governo, que elas não são suficientes, mas também apontando para a importância de um maior envolvimento do cidadão nas questões dos portadores de deficiência, fazendo com que a Constituição seja efetivamente respeitada para todos e por todos. Então, tem ali esse por conseguinte, inclusive, marca essa visão, essa forma da conclusão do texto. Então, é um texto desenvolvido em 4 parágrafos. O primeiro, que contextualiza, traz a introdução. Os 2 parágrafos do miolo são os parágrafos de desenvolvimento das ideias e a conclusão no último parágrafo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: a gente não deve correlacionar a parte fundamental do texto, introdução ou desenvolvimento e conclusão, a um parágrafo. Normalmente, o desenvolvimento tem 2 ou 3 parágrafos, dependendo do seu propósito comunicativo e do que você deseja, a finalidade do seu texto. Uma redação escolar, normalmente, com cerca de 30 linhas, tem mais ou menos 4 a 5 parágrafos, sendo um de introdução e um de conclusão. Então, o que eu quero ratificar com vocês é a necessidade de seu texto começar contextualizando, dependendo do que você quer, se é um texto de narrativa, um texto argumentativo, do desenvolvimento das ideias, ou pela exposição, ou pela argumentação, ou pela sequência de fatos narrados, e o término das ideias expostas no parágrafo conclusivo. Como você já sabe, agora é a sua vez. E para isso, nós separamos, então, um texto que eu considero bastante interessante, bastante bonito, Urubus e Sabiás, e eu preciso que vocês identifiquem as 3 partes que o compõem: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Trata-se de um texto de Rubens Alves, publicado em Histórias de Quem Gosta de Ensinar, e é uma fábula, na verdade. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso encontro de hoje e que você leve as instruções aqui apresentadas para o desenvolvimento do seu texto, seja ele um texto narrativo, seja ele um texto argumentativo. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo programa Tempo de Estudar. Até lá!